a prevalência do Alzheimer, depois dos 65 anos, é 8%. E o Parkinson é de 1 a 2% depois dessa idade. Inclusive, não é incomum que as duas coexistam. Existem 3 coisas que podem anunciar que a doença de Parkinson está se manifestando. Quando ele descobriu agora, né, ou seja, no marco zero do diagnóstico, isso significa que a doença já está acontecendo há 10 anos atrás. O tratamento não medicamentoso do Parkinson está recebendo cada vez maior impulso, maior evidência. E qual é esse tratamento? É aquele que a gente já falou aqui outras vezes, né, que é o movimento, o alimento e o pensamento. Não tem como viver caminhando menos de 5.000 passos por dia. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com o Dr. Pedro Neuro. Dr. Pedro Neuro é neurologista, como o próprio nome indica, e não vou falar o sobrenome dele para não errar, mas eu vou contar com ele para falar o sobrenome dele. Já tem entrevista dele aqui no meu canal, tem uma bela entrevista dele lançando um livro, e hoje nós vamos falar sobre o mal de Parkinson. Dr. Pedro Neuro, eu vou deixar para você falar seu sobrenome, porque eu sempre acho que eu vou errar, fico com trauma. Chestatsky, mas Dr. Pedro Neuro para mim é suficiente. Tá ótimo. Então, Dr. Pedro Neuro com vocês e com a palavra para explicar para a gente o que é o mal de Parkinson e como isso pode se tornar impeditivo, né, na vida de uma pessoa. E por que a gente está falando isso? Eu agradeço especialmente ao Dr. Pedro Neuro ter aceito o convite feito de ultimíssima hora, porque foi assim que a gente soube, que eu soube que o Serra está com mal de Parkinson, e por isso ele deixa o mandato por 4 meses, e o senador José Aníbal assume no lugar para ele fazer o tratamento. Com a palavra, o Neuro Pedro, Dr. Pedro Neuro. Eu fico muito honrado pelo convite, Leda, e muito surpreso com a notícia. Sinceramente, eu fiquei sabendo por ti essa questão do José Serra. E, de novo, a gente está falando aqui, não é de política, não é de tendências, a gente vai falar sobre ciência, sobre medicina, porque é uma doença que, depois da doença de Alzheimer, é a doença neurodegenerativa mais comum no planeta Terra. Pra você ter uma ideia, a prevalência do Alzheimer, depois dos 65 anos, é 8%. E o Parkinson é de 1 a 2% depois dessa idade. Inclusive, não é incomum que as duas coexistam. Então, é uma doença que ela é multifacetada, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, pressupõe a perda neuronal, o neurônio morre, e é curioso que não é uma doença cerebral. Está aqui o cérebro, está aqui a nossa medula espinhal, é no meio aqui do tronco cerebral. Olha que curioso. É uma doença que fica na região entre o cérebro e a medula, que para de produzir dopamina, que é uma substância que a gente conhece muito do prazer, mas também a substância do refinamento do movimento. Então, a grande característica dessa doença, tem vários tipos de doença de Parkinson, incrível, nessa minha carreira aí de 20 anos como neurologista, e eu fiz meu mestrado, doutorado, tenho capítulos de livro de Parkinson, eu nunca vi um Parkinson igual ao outro. Isso é um detalhe importante a ser dito. Mas ele se divide em 2 grupões, tá? Que é o rígido acinético, que é o cara paradão, lento e duro. Então, lento e duro. E aquele que a gente mais conhece, que é o tremorígeno, né? Que é mais conhecido. Tem muitos pacientes com Parkinson que não têm tremor, mas que são lentos e rígidos. E resta saber qual é o tipo do Parkinson do senador José Serra, para a gente poder, enfim, ter algum tipo de percepção de prognóstico. Tá? Ela não é uma doença, conheço vários artistas, colegas com doença de Parkinson que levam suas vidas normais. Nós temos um ator que foi muito adiante, né, que foi o Paulo José. Paulo José. O próprio Michael Fox, que teve uma variante do Parkinson, que é o parkinsonismo juvenil, o parkinsonismo precoce, e aí, mesmo assim, ele ainda atua. Então, de novo, cada indivíduo é um ser único e cada doença de Parkinson tem uma peculiaridade que não é necessariamente uma má notícia.
E a lucidez é comprometida? A lucidez é comprometida em cerca de 20 a 25% dos casos, mas em estágios tardios. E é uma lucidez que não é a mesma do Alzheimer. É uma lucidez mais de botar as coisas em prática. Os pacientes não perdem a orientação do tempo e do espaço. É mais uma desorientação para pegar coisas, para fazer movimentos, mas isso ocorre só numa pequena parcela de pacientes e lá na frente. O que se diz, o que tem no noticiário hoje, é que ele estaria numa fase inicial da doença e que ele iria fazer um tratamento, digamos, experimental. Ah, tá. Interessante isso, porque existem umas linhas de tratamento que são bem experimentais. Existe até uma vacina contra o Parkinson, sabia disso? Não. Existem também anticorpos monoclonais que são utilizados para artrite reumatoide, para esclerose múltipla, que também podem ser utilizados no Parkinson com um certo nível de evidência. Então, eu acredito que seja alguma dessas duas variantes. Existe um gene também que a gente pode... Doença de Parkinson raramente é genético, tá? Mas tu pegar toda a população de pacientes com doença de Parkinson, a doença de Parkinson mais comum, cerca da metade deles é positiva por um gene que chama LARK2. LARK2, não importa. Mas e com esse gene também é possível saber que medicamentos, medicamentos mais específicos e mais assertivos dentro da constelação de medicamentos existentes para a doença de Parkinson. Então, provavelmente ele vai fazer todos esses recursos e eu tenho certeza que ele vai contornar isso e vai continuar a sua vida funcional, como muitos pacientes que têm síndrome de Parkinson, que às vezes a gente nem percebe que estão aí caminhando nas ruas. A gente tem... existem bons remédios, grandes medicamentos. Existem remédios... A maioria dos remédios só mexe nos sintomas, não mexe na causa. Tá? Apenas um medicamento que talvez tenha alguma chance de frear a doença, tá? Que é um medicamento chamado Razagilina, o Azilect. Estou dizendo isso porque muitos pacientes meus estão aqui nos assistindo, então já aproveito então para mandar esse recado para eles. Ele tem esse potencial. E o resto dos outros medicamentos, eles tratam mais esses sintomas, que são esses: a rigidez, o tremor, a instabilidade postural e a lentidão. A lentidão é a principal marca da doença de Parkinson. Os pacientes, alguns ficam tão lentos que a face ela fica hipomímica, ela fica como se fosse uma máscara, né? O James Parkinson, quando descreveu a doença em 1817, ele falou que os pacientes pareciam que tinham uma máscara na face, porque eles perdiam a expressão facial e também as piscadas. Em geral, o ser humano pisca de 20 a 40 piscadas por minuto, e os pacientes com Parkinson às vezes piscam uma vez, 2 por minuto. Então é outra coisa que a gente tem que cuidar bastante, é manter sempre hidratada a nossa córnea. Existe alguma prevenção? Porque, ao que tudo indica, o Serra tinha uma vida muito espartana, né? Em relação a artistas e tal. Ele sempre foi contra cigarros, né? Não parece uma pessoa de excessos. Ou pelo menos Perfeito. A gente não sabe, né? Assim, existem 3 coisas que podem anunciar que a doença de Parkinson está se manifestando. Quando ele descobriu agora, né, ou seja, no marco 0 do diagnóstico, isso significa que a doença já está acontecendo há 10 anos atrás. Meu Deus! Quando a doença se manifesta, 80% da população de neurônios dessa região aqui do pescoço, né, que liga o cérebro à medula, 80% da população já está destruída. E o que acontece? Olha que interessante, Leda. 3 são alguns sintomas que podem, lá na frente, virar Parkinson. O primeiro deles, anosmia, que não é a anosmia do Covid, mas são pacientes que têm problemas em cheirar coisas do nada, 10 anos antes. Mas calma, tá, pessoal? Isso aumenta um pouquinho a chance, mas não é uma sentença. Outra coisa é transtorno do sono, aquele, não sei se tu conhece, aquele que a pessoa se bate no marido, bate na esposa, fica fazendo movimentos involuntários, que é o transtorno comportamental do sono REM. Quem tem esse tipo de distúrbio também tem, não se sabe se é um fator de risco para Parkinson ou já é o Parkinson. E a terceira coisa, que eu acho a mais sensacional, em recente entrevista que eu fiz com o professor Francisco Cardoso, que não é o Francisco Cardoso aquele
do tratamento precoce, mas é o Francisco Cardoso, de Minas Gerais, que para mim é figura internacional. Ele que devia estar aqui te dando essa entrevista, mas, enfim, tu não teria tempo, porque ele não tem nem Insta, tá? Eu usei o Insta da esposa dele. Mas ele... que é a constipação, Leda. Olha... Existem 2 estudos... Mas isso faz sentido, porque o doutor... Lembra do intestino, nosso segundo cérebro? Exatamente. Doutor Elian Povo. Eu entrevistei o doutor Elian Povo várias vezes. Ele deve ter mencionado isso. Eu não me lembro se ele chegou a dizer isso, mas ele falava muito isso, no intestino, nosso segundo cérebro. E fez um livro com esse título, e é verdade, né? Cada vez ele foi pioneiro nisso, mas hoje só se fala nisso. Então, tem 2 estudos super bem conduzidos, embora sujeitos a críticas, que viram que aquela proteína, aquele gene que codifica aquela proteína que machuca o cérebro, que é a alfa-sinucleína, não importa aqui agora, mas ela foi encontrada no intestino. E a teoria é de que ele sobe pelo nervo vago e vai lá e destrói essa região aqui. Então, o problema é que todo mundo tem constipação, né? É muito frequente. Mas separando um grupo de constipados versus não constipados, os constipados, ou seja, qual é a definição de constipado? É que leva pelo menos 2 dias para evacuar. Essas pessoas, elas teriam um risco teórico de contrair, né, de desenvolver a doença de Parkinson em 10 anos. Então, talvez, não sei, o José Serra tivesse alguma coisa desse tipo, mas o que importa agora é não só identificar bem, caracterizar bem a doença de Parkinson, mas também conceber a doença como não apenas uma doença tratável por medicamentos. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Então, antes de dar a entrevista, eu revisei agora uma revista internacional chamada JAMA. Não pude deixar de fazer isso, né? Claro. E realmente, assim, o tratamento não medicamentoso do Parkinson está recebendo cada vez maior impulso, maior evidência. E qual é esse tratamento? É aquele que a gente já falou aqui outras vezes, né? Que é o movimento, o alimento e o pensamento. Mas principalmente o movimento. De todas as atitudes que a gente pode ter pró-cérebro, a maior delas é o movimento. Eu não estou falando em academia, não estou falando em musculação, estou falando em movimentar-se naturalmente, em que os passos, né, são, para mim, a maior métrica para a gente poder ter um feedback. Então, tango também, tem vários estudos interessantes com tango em pacientes com Parkinson. Porque tango de dançar? Melhora o controle Caramba! motor, porque é um tipo de dança muito... ela é metrificada, mas ela tem quebras. Então isso desafia muito o cérebro do paciente parkinsoniano. Ele acaba tendo um benefício incrível. Outro estudo também que eu encontrei ter um pet, ter um cachorro, um gatinho em casa, o parkinsoniano reduz 50% a necessidade de medicações. Por quê? Porque o afeto e tudo que rola com essa questão dos animais também se volta a favor da liberação de dopamina, que é o grande neurotransmissor que para de ser produzido aqui nessa região do cérebro, que é a substância nigra. Tá? Ela para de produzir a dopamina, e quando a gente tem algo que a gente gosta, que a gente curte, que a gente cuida, a gente tem então esse incremento de liberação de dopamina, que talvez as pessoas conheçam muito a dopamina pelo hormônio do prazer, né? O hormônio do prazer, quando a gente joga, quando a gente brinca, quando a gente, sei lá, come uma bela refeição, nossos níveis de dopamina se enchem no cérebro. E isso é uma coisa que o parkinsoniano também perde, essa percepção também de prazer, mas esse é um dos
menores males. O pior mal da doença de Parkinson é a questão da lentificação do movimento e das quedas que podem ocorrer com o avançar da doença. Há algum tipo de doença neurológica de tremor, que tenha tremor, que não é Parkinson? Porque Sim. eu passei um tempão achando que eu tinha um amigo meu, de muitos e muitos anos, tinha Parkinson. E outro dia um amigo nosso conseguiu resgatá-lo para fazer uma ligação de vídeo entre um grupo, e foi muito legal a gente revê-lo e tal. E ele, nesse telefonema, ele disse: olha como eu não estou tremendo, não era Parkinson. Era uma outra coisa, e eu não guardei o nome da coisa. Então, existe alguma coisa... Existe. O distúrbio de movimento mais frequente no planeta Terra é o chamado de tremor essencial. É isso, porque tremor essencial. Existem 3 tipos de tremor, quando a gente classifica um tremor, tá? Tem o tremor que a gente segura um copo e treme, que é o tremor postural. Esse é o essencial. Tem um tremor que só ocorre quando a gente se mexe, então quando a gente se mexe, treme, tá? Que é o tremor de ação. E tem o tremor que é o tremor do Parkinson, que é o tremor assim, ó, que tu tem que pedir para o paciente ficar numa mesa paradinho, em repouso, e ele começa a tremer. Tanto que o Michael Fox, quando dava entrevistas no início da doença, ele estava sempre se mexendo, porque ao se mover, o tremor para. O tremor do Parkinson. Então, o tremor do Parkinson é um tremor de repouso, que o James Parkinson apelidou de contador de moedas, porque ele parece estar contando umas moedinhas, assim, ele é bem assim o tremor. Mas quando o parkinsoniano pega um copo, ele para de tremer. Por quê? Porque ele está em postura. Então, essa é uma das características da doença. Esse tremor, ele é um tremor diferente, é um tremor de repouso. Então, nem tudo que treme é Parkinson. Da mesma forma que a gente fala em medicina, né? Nem tudo que chia no pulmão é asma. Pode ser muitas outras coisas. Engraçado que a gente associa, quando uma pessoa pega um copo, uma caneca e treme, a gente associa ao falta de álcool, né? A dependência alcoólica. Né? Tem. Existe esse tremor, que é por abstinência, mas uma característica do tremor essencial, que digo mais uma vez, é o tremor mais comum na face da Terra, mas ele não costuma ser incapacitante, apenas socialmente ele é desagradável para algumas pessoas. Ele melhora com bate álcool. a xícara no pires, né? Ele melhora com álcool. Ele tem uma história familiar muito forte. Geralmente tu faz o diagnóstico assim, perguntando se a mãe ou o pai tiveram, sim. E perguntando se quando tu toma aquela cervejinha no churrasco do fim de semana, se o tremor some. Incrível. Caramba. Não estou falando em alcoolismo nem nada, mas tem essa característica, né? Um dos critérios para a gente fazer esse diagnóstico. Então as pessoas confundem muito, especialmente quando alguém que tem tremor essencial também tem depressão. Aí o que acontece? A cara fica meio sem expressão, a pessoa fica meio lentificada pela depressão, e como treme, de certa forma, né, ao pegar alguma coisa, as pessoas geralmente atribuem, isso aqui é Parkinson. Mas na maioria das vezes é tremor essencial. E não há nenhuma relação entre o Parkinson e o Covid, ou como consequência do Covid, não há nenhum estudo nesse sentido, né? Ainda não saiu nada. Eu estou perguntando isso porque o Serra teve Covid, Sim. Porque alguém me perguntou, quando eu anunciei a nossa live, no Clube da Notícia, que é um grupo fechado, que eu faço uma live toda noite, eles disseram isso. Mas será que não tem a ver com a vacina? Ele colocou um stent o ano passado, teve um problema cardíaco qualquer, e tem problemas de coluna e tal, e a coluna já podia ser o Parkinson? Não, assim, o Parkinson, ele é bem característico, ele é assimétrico. O Parkinson é aquele de etiologia que a gente chama idiopática, né? O Parkinson clássico, sem ser... Nunca ouvi falar em Parkinson induzido por Covid, tá? Mas nunca se sabe. Mas o Parkinson clássico, assim, ele é totalmente assimétrico, ou seja, se ele é lento, ele vai ser mais de um lado do que do outro. Se ele treme, ele vai tremer muito mais de um lado que do outro. E quando tu toma levodopa, que é o principal medicamento, o paciente fica normal por 4 horas. Fica normal. Os outros tipos de Parkinson, que são os Parkinsons induzidos por medicamentos, que é muito comum, foi muito comum na década de 80 e 90 a gente usar antipsicótico, tipo haloperidol, clorpromazina, para sedar as pessoas. 20% dessas pessoas podem desenvolver um parkinsonismo medicamentoso. Olha que loucura. E não é revertido depois que tu para.
E a outra causa Que são perigo! É. Então, tanto que esses medicamentos são raramente utilizados hoje em dia, E né? que medicamentos são esses? O Aldol, a clorpromazina e o Vertix. Olha, pessoal, que toma Vertix, hein? O Vertix pode dar uma síndrome parkinsoniana, não é a síndrome clássica essa, provavelmente que o Serra tem, mas ela pode provocar uma lentificação se a gente tomar isso mais do que 6 semanas, né? Nunca se pode tomar o Vertix por mais de poucas semanas, tá? Esse Para aqueles que Vertix é têm para quê? É labirintite. labirintite, É. olha. Já Uma vi coisa muitos pacientes. praticamente, não é? Parece tão inocente uma labirintite, né? De repente tem um medicamento que pode provocar um Parkinson. Os efeitos colaterais dos medicamentos são uma coisa que merece ser estudada para o resto da vida, não é? Perfeito. Por isso que essa é minha mentalidade, né? Sempre usar a menor quantidade de medicamento possível. E eu não conheço o caso do Serra, mas eu começaria o tratamento dele bem light, não com levodopa, mas com agonistas, né? Ou seja, liberadores de dopamina mais leves, até porque os pacientes que usam a levodopa muito cedo, elas passam a ter complicações do tratamento depois de 5, 7 anos usando a levodopa, que é o principal medicamento. Então a gente tem que usar ele com muita cautela, tem que pouco a pouco estimular o Serra a caminhar, a adotar medidas dietéticas mediterrâneas, né, com uma dieta rica em gorduras boas, em água que compõe o cérebro, satisfazendo as nossas bactérias, que são o nosso segundo cérebro, com muita salada, muitos fermentados. Não comer antes de dormir, que isso também produz uma substância muito amiga do cérebro. Pequenas porções também já se comprovou que a restrição calórica faz com que a longevidade cerebral aumente. E não podemos esquecer a meditação. Então, todas essas coisas, elas são um tijolinho dentro da parede do tratamento. Muito interessante isso que você falou, comer pequenas porções e comer antes de dormir. Porque, por exemplo, quem trabalha até tarde, eu estou falando isso em causa própria agora, porque eu tenho trabalhado até muito tarde. E aí acabo que eu não como. Eu deveria comer, sei lá, umas 6, 7 horas, mas eu já estou trabalhando. E aí eu me envolvo com o trabalho, quando eu vejo 10 horas da noite, 10 e meia. Aí eu vou comer alguma coisa. Eu vou dormir lá Leda, para meia-noite e meia e tal. Isso é um mal? o bom não é inimigo do perfeito. Se tu trabalha até muito tarde, o ideal é que às 10h30 tu estivesse na cama. E que tu jantasse aí pelas 7, tá? De novo, o bom não é inimigo do perfeito. Se tu não consegue realmente por uma questão profissional, e eu tenho muitos pacientes que realmente não adianta, tenta compensar por outras coisas, né? Tenta fazer com que as tuas refeições sejam, que eu chamo de salada gorda, tenta caminhar 8, 7, 9 mil passos por dia, tenta fazer essa contrabalança. Eu acho que esse é um bom segredo, sabe? Pessoas que realmente não podem fazer algo que é sabidamente saudável para o cérebro, compensem em outra. Tu medita, Leda? De vez em quando, antes de Olha dormir, aí, assim, ó. me faz bem. É, Mas não mas, tenho regularidade. Isso eu vou tentar fazer com mais regularidade. mas tu tem uma coisa que é quase como uma meditação, que é propósito. Eu fico impressionado, Leda, com a tua consistência profissional. Então isso é uma coisa que Sim. certamente substitui alguma das coisas que tu não consegue fazer. Então, vida longa, Leda. Nossa, obrigada. Fico animada com isso. Claro, Muito obrigada, a gente tem Pedro. que superestimar o que a gente faz bem e não ficar reparando no que a gente faz mal. Claro, tem que ter humildade também. O principal é ter consciência. Hoje tu tá sabendo que comer tarde, comer perto de dormir não é legal, porque tu deixa de produzir uma substância durante a noite que é um bálsamo para o teu cérebro, que são os corpos cetônicos. Porque se tu separa 3 horas entre jantar e dormir, 3 mais 8, 3 mais 8 é 11 horas sem 11. comer. Cara, isso é muito bom, é quase um jejum intermitente, que é outra coisa que tem se estudado muito. Na minha entrevista com o Francisco Cardoso, ele estava bem empolgado com o jejum intermitente, e alguns artigos são bem interessantes, como também uma contenção, né, da doença de Parkinson e da doença de Alzheimer. Olha só, pasme. Olha, o jejum intermitente pode ajudar nesses casos? Pode ajudar, desde que seja de uma forma bem feita, ou seja, a parte de não comer é mais fácil. Agora, a parte mais difícil é aquele tempo que te toca comer.
E no caso dos homens é Ah, 8 tá. horas podendo comer e 16 sem comer. É fundamental que nesses períodos de 8 horas tenha aqueles ingredientes que a gente precisa para não ficar desnutrido depois. Então, tá praticamente tudo na salada, né? A gente tem ali anti-inflamatório, antioxidante, vitaminas de A, D, o azeite tem vitamina E, tem ômega 9 no azeite, tu pode colocar fermentados, tu pode colocar gorduras boas, por isso que eu chamo de Que é salada gorda. fermentados? Fermentado eu uso muito repolho. Hoje até a gente fez por sinal, uma live bem legal para fazer com a Companhia dos Fermentados aí de São Paulo. Não, tu tá no Rio, né? Não, estou em São Paulo. É. Então, a Companhia dos Fermentados, o Fernando e o Léo, um é físico, o outro é designer, eles criaram uma empresa muito legal. A gente tem os produtos deles, fazendo propaganda aqui deles, porque eles Se chama meritocracia. Companhia dos Fermentados? CIA dos Fermentados, esses caras são demais. E a Michelle Obama, inclusive, trouxe os fermentados agora como currículo nas escolas para as crianças aprenderem a fermentar. Tem um documentário que agora, acho que não sei se é na Netflix, mas que aparece a Michelle Obama fermentando com as crianças e tal. É mesmo. É uma das coisas que eu vou deixar legado para os meus filhos, porque isso nossa, é um medicamento maravilhoso, custo zero praticamente, e é gostosíssimo. Eu vou Te convidar aprofundar para isso. comer os nossos fermentados. Quem faz é minha esposa. Eu fico lá meio que dando alguns pitacos, mas é ela que faz. Ah, ela mesma faz? Claro, eu instruo os meus pacientes e os meus vídeos do YouTube ensinam como fazer um fermentado. E é uma coisa tão prática, Leda, porque tu precisa de 3 garfadas desses fermentados e o pote de vidro com água e sal, ele dura 6 meses na geladeira. Nossa, é super prático, então. Sim, é diferente do kefir, que tu tem que estar lá sempre naquela história, né? E outros fermentados que são muito ricos em açúcar. Aí não vale muito, né? Uhum. Aí não vai. Melhora por um lado, piora pelo outro. Exatamente. Então tem que ter cuidado. Eu vou prestar atenção nisso. Vou prestar atenção no seu Instagram para aprender a fazer os fermentados. Tá, no meu livro, na página 182, se eu não me engano, tem a tabela ali dos 7 passos, das 7 semanas do programa MAP, e tem um QR Code que tu passa teu celular e cai direto no vídeo. É mesmo, né? Você é todo moderninho, né? Tem um Eu QR sou... Code, cai direto no vídeo. Olha que coisa moderna. Sabe que eu sou um pseudo-moderno, né? Por quê? Porque eu tenho esses ímpetos tecnológicos, mas no fundo eu sou muito analógico, a ponto de assim, ter dificuldade de instalar equipamentos e coisas desse tipo. Quase sempre eu chamo alguém para me ajudar, o meu irmão mais novo, para instalar a net, coisas desse tipo. Não é comigo. Mas você, em compensação, domina esse conhecimento. Eu vou passar a andar mais. Essa coisa dos passos, muito importante, realmente. Fala com Duda, porque assim, ó, tu tendo um relógio, eu não sei, esse é o primeiro passo. Esses tempos eu caminhei 7.000 passos aqui em casa, sem me dar conta. Então é uma excelente métrica para tu te conhecer, né? Hoje, por exemplo, eu caminhei 7.500 passos. Eu passei os 5.000. Não tem como viver caminhando menos de 5.000 passos por dia. Ponto. E o objetivo, Leda, tem que ser os 10.000. Tá? Fura o bloqueio do sedentarismo, que é acima de 5, e mira nos 10. Essa é uma bela estratégia. Vou fazer essa estratégia. Eu tenho uma dificuldade muito grande com exercício. Mas eu ando muito dentro de casa, assim, mexo muito. Eu acho que me mexo realmente muito. Tu vai te surpreender. Tu deve estar dando os teus 8K, os teus 7K. Não sei, mas eu vou providenciar um relógio desse para contar os passos. Porque daí em dia de chuva, por exemplo, eu fico caminhando no meu apartamento. Desço escada, subo escada. Mas eu sempre tento manter essa constância, que é a mesma constância que tu tem das lives, das entrevistas, eu tenho nos passos. Pois é. As lives, entrevistas, eu tenho uma constância danada. Mas o exercício eu ranheto. Por sinal, já que a gente está falando em 10.000 passos, a gente já tem 10.000 entrevistas na carreira ou mais do que isso? Eu acho que eu tenho mais do que isso. Tenho mais do que Parou isso. para contar? Você sabe que eu nunca parei para contar, mas eu estou com 48 anos de carreira. Eu tinha um programa que eu fiz 20 anos e 8 meses,
que entrevistava 4, 5, 6 Claro. pessoas dia. Eu Então, vi com muitas certeza vezes. tem. Eu vi muitas vezes. Inclusive, o meu sonho era ir naquele programa. Oh, meu Deus! Então, se eu Com fizer um certeza. outro dele na internet, eu te chamo. Tá combinado? Por favor, porque a Mas grande eu vou sacada chamar daquele mais programa vezes. era misturar backgrounds. E aí o cara que era engenheiro opinava sobre cinema, o cara do cinema Era muito opinava sobre legal isso. política. Isso era o mais barato do programa, era esse. Eram prismas diferentes. É. E eu tive até um amigo que foi uma vez no programa, o Rafael Candiago, um psiquiatra. Olha. Ele foi falar de TDAH. Eu quero ir um dia, eu tenho inveja do Olha isso. Candiago. E eu não te conhecia nessa época, senão tinha te levado. Ô, Pedro. Eu meio que desabrochei assim para essa questão de comunicação, né? Eu naquela época também, eu tampouco era muito comunicador, assim, eu fui muito cientista por muitos anos, muito dentro do laboratório, sabe, fazendo experimentos e querendo ser professor da universidade. Então isso foi bom, eu fiz um tema de casa bacana, mas depois eu vi que aquilo não era suficiente, então eu me tornei um comunicador. Eu estudei como comunicar. Isso não é uma coisa inata. Uhum. Muito bom. O Duda está querendo fazer um curso sobre isso. Pessoas que não tinham, eram tímidas, que não falavam em público, que ficavam meio reservadas e como trabalharam isso. Muito bom, muito bom, muito interessante. Com certeza ele vai entrevistar você. Tem uma polêmica aqui na minha família, tá? Que quando eu não era um cara tímido, tá? Mas eu também não era, assim, muito falante. E aí, lá um belo dia, eu sofri um acidente. Eu estava numa bicicleta, na praia, ali no litoral gaúcho, ali na praia de Atlântida, perto de Capão. Não sei se tu conhece essas bandas. Não conheço, mas eu tenho uns amigos gaúchos que vão para Atlântida todo ano. Então eu sei exatamente. Eu sei como é. Lá. E eu estava na carona, em pé. Era muito comum isso, naquelas Monarchs. E o meu amigo Juliano andando, e eu olhei para alguém, não vi, tinha um galho assim, eu caí para trás e caí direto. Pum! Fiquei 24 horas desacordado. Ai, meu Deus. Tive uma concussão cerebral, ou seja, meu cérebro sofreu um abalo e eu acordei no outro dia em Porto Alegre. Eu me lembro assim de flashes do meu pai na ambulância, rezando, né? Porque isso que meu pai é judeu, né? Rezando. Eu sei o que ele tá fazendo lá, as mandingas dele. E porque simplesmente um filho que está desacordado, o que passa pela cabeça de um médico? Ele reza com... Reza até o que não sabe. Ele conversa com Deus, seja lá que Deus. Exatamente. Que seja lá que Deus for esse. Bom, adiantou. Eu acordei e tem alguns depoimentos de que eu nunca fui o mesmo depois do acidente. Olha. Talvez eu tenha ficado um pouco mais comunicativo depois desse acidente. Por favor, não caiam das bicicletas. Não, pelo amor de Deus. Vamos ficar comunicativo de outro jeito. Exatamente. Eu queria te dar parabéns pelos filhos tão lindos. Quando eu te entrevistei, você tinha só um. E aí eu vi nascer, vi a apresentação de um para o outro, achei lindo. Que legal, Leda. E achei muito bonito. Muito bonito mesmo, parabéns. Foi bem legal e, de certa forma, a pandemia ela possibilitou esse nosso contato, né? Eu não teria visto aquela cena, não teria estado tanto em casa. Olha, eu sei que é uma heresia falar isso, mas a pandemia certamente, eu sei que é meio chavão também, por outro lado, mas ela aguçou uma série de coisas boas nas pessoas. Muita polarização também. Muita, nossa. E tu sabe bem. Uma brigaiada horrorosa. Não, uma brigaiada, muita dor, muita perda, mas também favoreceu as relações. Né? Quando a pessoa tinha isso no coração, ela alimentou. Ela conseguiu fazer disso uma coisa melhor, incrível. Eu não sei, tu sempre foi assim com o Duda, tão próximo, ou a pandemia aproximou vocês? Não, a gente sempre foi muito próximo. Igual, não alterou isso. Mas a pandemia também nos aproximou, claro. Nos aproximou pela saudade, nos aproximou por acenar pela janela. A gente conversou muito. A gente teve que usar artimanhas também, né, de aproximação, mas sempre fomos muito próximos. Vocês moram perto um do outro, certo? Agora moramos. Eu mudei para São Paulo por isso, para morar na mesma rua aqui. Tá. É a mesma rua.
porque quando eu mandei um livro pro Duda e um outro pra ti, eu estranhei, a mesma rua. É a mesma rua. Que legal, que legal. Muito legal, muito legal. É É muito porque bom isso, amar, né? É muito bom ter filho, é a melhor coisa da vida mesmo. esse é o segredo da longevidade, na verdade, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. E todos os estudos que estudaram, né, que estudaram as pessoas por anos para ver por que elas não morrem, por que elas morrem, os relacionamentos sempre foram o número 1 de fator decisivo, né? Então as Blue Zones, que eu falo muito no meu livro, são aquelas 5 cidades em que a proporção de um centenário é 1 para 50. Olha. Isso é muito. No Brasil é 1 para 5.000 centenários. A cada 5.000 brasileiros tem um centenário. Lá, nessas 5 cidades, a cada 50 habitantes tem um centenário. De novo, muitas pessoas moram juntas, moram perto, estão sempre conversando, caminhando, comendo plantas. E são os 9 poderes das Blue Zones. Tu conhece os 9 poderes? Não. Capítulo 7. Tá certo. Vou fazer o dever de casa. Tá bom, Pedro. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Muito Leda, obrigado. idem também. Espero que tenha contribuído com dúvidas sobre doença de Parkinson. Quem quiser ir lá no meu IGTV, que agora não é mais IGTV, né? É vídeos. E eu vou colocar depois aqui a minha live. Você não tem um livro aí para mostrar? Porque o meu não está perto de mim. Não está perto de você, não? O pior é que não tenho. Não Mas tá. É Medicina do Amanhã. O livro que já está na 5ª edição. Vai para a 5ª edição, hein, Leda? Opa, é um sucesso. Muito bom. E tem teu livro também, né? Que tu pode falar aqui para as pessoas. Mas o meu já está... Estou precisando fazer outro. Bora lá. Bora fazer, né? Mas a medicina do momento. amanhã, eu acho que tem uma contribuição muito grande a dar sobre a longevidade, sobre qualidade de vida. É muito importante. E é um interesse muito grande das pessoas por esse assunto, né? Sim, sim. A saúde ganhou uma proporção importante nesse momento. A moeda, a grande moeda. É verdade. E a pandemia, mais uma vez, veio aí para... Evidenciou isso, né? É claro que tem algumas aberrações, né? Tu vê o caso do Paulo Gustavo, por exemplo. Vai contra toda a lógica, né? Contra tudo. Esses tempos eu vi uma comparação interessante do vírus Covid. O vírus Covid é que nem uma criança de 2 anos. Te lembra do Duda com 2 anos? Sim, mas estou com a minha neta com 2 anos. Tá, bom exemplo. Então, a tua netinha, em 99% dos casos, ela é um amor. Ela te beija, ela brinca contigo. Mas em algum momento ela pega um carrinho e toca na tua cabeça. Então ela faz uma manha, né? Chora. O vírus, o Covid é meio assim. Na maioria das vezes ele é realmente inócuo. Os números estão aí, né? 90%, 95% das pessoas que contraem a infecção, tem uns que nem ficam sabendo. Mas quando pega para acabar mesmo. Pega para valer. Mas então a gente não pode facilitar a vida do vírus, tem que dificultar a vida dele dentro do nosso corpo. E para isso, de novo, 3 letrinhas, MAP. Então, se mexer, se alimentar e pensar. Cuidar de pensar. Que envolve gerenciamento de estresse, gerenciamento de relacionamentos, propósito de vida e sono. O P eu acho mais bonito do MAP, porque ele é o mais abrangente e ele é realmente a mola propulsora das outras duas, né? Medicina do amanhã, tá certo. Então, Leda, eu vou deixar depois a minha live com o professor Francisco Cardoso, que não é o Francisco Cardoso tá? É o mesmo nome. É o mesmo nome. Deve ter uns 20 mil Francisco Cardoso. Mas é muito bacana sobre a doença de Parkinson, que ele sim é o cara que me inspirou na minha vida para decidir por neurologia. É um professor da Federal de Minas Gerais. Eu vou deixar aqui na sequência dos meus stories. Vale a pena. É uma live rápida. Assim.
É uma live rápida, assim como a nossa, que eu gosto desse teu dinamismo, né? E essa live ficou bem bacana também. Bom, eu vou assistir com certeza. A nossa ficou sensacional, eu adorei. A nossa ficou ótima, graças a Deus. Muito obrigada, Pedro. Feijão. Siga o Dr. Pedro Neuro e aí se informem mais, né, sobre isso. Valeu? Um abração. Legal. Muito obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.